Boa noite, igreja, graça e paz. É sempre uma alegria, sempre tenho dito aqui, um privilégio, mas também um desafio ministrar a palavra de Deus, trazer algo primeiro ao meu coração e ao coração de vocês, da igreja. E principalmente quando um tema tão importante, a gente sempre trata de temas importantes aqui na nossa igreja, mas a família de fato tem um lugarzinho ali especial. E que bom que a gente tenha visto, né, nos últimos domingos, a presença de vocês, a frequência, uns rostinhos novos, bênção também os cultos dos lares, que tem sido de fato uma oportunidade de evangelismo, de propagar, de anunciar a palavra de Deus, de abençoar também pessoas que não são da nossa comunidade aqui, e de fato isso é muito importante para nós. E eu quero já, antes de orar, convidar você aí a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Capítulo 4. Versículo 1 ao 7, e depois a gente vai pular para o 20 e 24, tá? Josué capítulo 4, do 1 ao 7, e depois a gente pula para o mesmo capítulo 4, do 20 ao 24. Amém? Eu vou orar antes para a gente estar lendo na sequência, que de fato o Espírito Santo possa direcionar nossos corações. Pai, muito, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Muito obrigado por mais esse domingo, Pai, na Tua presença, Deus. Aqui em comunhão com os irmãos. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui como a igreja do Senhor, no qual o Jesus é a cabeça, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu também. E o Senhor tem derramado diariamente sobre as nossas vidas, Pai, sobre a vida das nossas famílias, derramado a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão e o seu amor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, a gente vai novamente meditar na Tua palavra, Pai, ser ministrado pelo Teu Espírito Santo, assim como nós já fomos ministrados, Pai, através dos cânticos, das orações e, como eu costumo dizer, através de um abraço, de um sorriso, de um irmão ou de uma irmã. O Senhor agora, Pai, e nós vem ministrar nossos corações através da meditação da Tua palavra. E Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor tire do nosso coração, Pai, toda a preocupação, toda a ansiedade, Pai, toda a inquietação, tudo aquilo que talvez acompanhou a gente até esse local aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, que isso venha cair por terra agora dos nossos corações, para que nossa mente, o nosso coração esteja totalmente cativo, Pai, seja totalmente submisso à Tua vontade, à direção do Teu Espírito Santo, Pai. Por isso, revela a Tua vontade, Pai, nos abençoe nessa noite com Tua palavra e usa a minha vida apenas como um instrumento em Tuas mãos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Josué capítulo 4, versículo 1 ao 7, diz o seguinte: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhe disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês, e no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Agora a gente vai lá para o versículo 20 em diante, e diz o seguinte: e em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras
tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: o que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivesse atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Amém. O tema dessa mensagem é estabelecendo memoriais na vida dos nossos filhos. E aí eu já quero começar com 2 pontos aqui importantes, fazendo uma breve explicação, uma breve justificativa, que é o seguinte: embora o tema tenha uma direção específica ali, ou seja, para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem filhos, mas ele não se limita apenas quem é pai e quem é mãe, ok? Então você que de alguma forma tem uma influência, se você tem uma responsabilidade direta ou indireta na vida de uma criança, de um bebê, na sua formação, na sua criação, pode ter certeza que essa palavra também é direcionada para você. Porque todos nós, independente de sermos pais ou não, nós temos também a responsabilidade com a próxima geração. Uma geração que vai nos suceder, que é uma geração que de fato vai olhar para nós como referências. E segundo ponto que eu quero começar é dizer que eu me considero o pior pai do mundo, bem sincero para vocês. Eu me considero o pior pai do mundo porque quando chegou os meus filhos, eu me descobri pai, obviamente, né? A gente quando nasce os filhos, a gente se descobre pai. E eu comecei a entender que eu precisava muito, muito melhorar. E embora eu me considere o pior pai do mundo, eu busco diariamente ser o melhor de mim para o meu filho e para minha filha. E por que eu destaco isso já no início? Porque muitas vezes as pessoas olham para nós aqui que estão aqui na frente com essa responsabilidade de ministrar a palavra, olha para o pastor Daniel, para um semi-pastor como eu, né? E fala assim: nossa, ele com certeza eles não têm dificuldade em exercer o seu papel de pai. Com certeza eles lidam com os desafios de ser pai com tranquilidade. Na verdade, não. Na verdade, os desafios que vocês lidam diariamente, nós também lidamos. E os erros que vocês cometem, nós também cometemos. Ou seja, nós somos iguais, nós não temos nenhuma carteirinha diferente lá no reino de Deus, falando assim: olha, esse cara aqui, o pastor Daniel, é diferente, ele vai ser um pai totalmente diferente dos demais. Não, nós lidamos com os desafios diários. Nós temos também nossas lutas, nossos desafios. Muitas vezes nós nos sentimos culpados, muitas vezes nós sentimos que nós estamos errados. Por isso que eu me considero o pior pai do mundo, mas eu tento diariamente, como eu já citei, ser o melhor que eu posso para os meus filhos. Muito bem. E aqui, falando especificamente agora do texto e do contexto, os memoriais que nós conhecemos por aí, inclusive aqui na nossa cidade tem alguns memoriais. Não sei se você sabe, mas um memorial normalmente é um monumento que representa algum evento ou algum acontecimento importante na história, seja de uma cidade, seja de um local, seja até mesmo na sua vida pessoal. E esse monumento, esse memorial, ele faz parte da história. É o que nós conhecemos, e a definição de memorial é isso. É algo que se registra através de algum monumento acerca de um momento especial da história. E claro, o memorial também aponta para algo que merece ser lembrado. Dificilmente você vai ver um memorial em algum local, seja numa cidade ou no museu, por exemplo, que o memorial que está ali, olha, esse memorial é de uma pessoa que nunca mereceu ser lembrada. Não existe isso. Embora alguns fatos, alguns memoriais, eles trazem memórias ruins,
mas com certeza o fato daquele memorial ser levantado ali, ser estabelecido, registrado na história, ele aponta para alguma coisa importante. Um memorial é isso. É alguma coisa que de fato registre algo importante. E na Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, existem inúmeros momentos que o povo de Israel, direcionado por Deus, recebendo uma direção diretamente por Deus, foi levado a estabelecer alguns memoriais. A gente vê, por exemplo, na vida de Abraão, quando ele recebeu o chamado lá em Gênesis 12, à medida que ele ia avançando até a terra que Deus o tinha direcionado, ele estabeleceu alguns altares ali, alguns memoriais em adoração a Deus. Inclusive, a gente vê no próprio livro de Josué, só no livro de Josué a gente tem ali pelo menos 9 memoriais. Só no livro de Josué nós temos pelo menos 9 memoriais. E tantos outros, por exemplo, um memorial que é muito conhecido nosso, o arco-íris. Eu tenho certeza que você conhece porque o arco-íris foi criado, né? A aliança que Deus fez com Noé. E lembre-se, pessoal, juventude, Noé e não Moisés, tá? Uma piada interna aí, deixa para depois. Mas não podia deixar passar, né? E também é um memorial. Inclusive, esses dias eu estava saindo com o Caleb fazer um passeio e eu vi um arco-íris assim lindo. Depois eu vi a galera também postando no Instagram lá, tiraram foto. E eu lembrei da aliança que Deus fez com Noé. E também serve como um memorial. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para um arco-íris, nós lembramos da aliança de Deus com Noé. Nós lembramos que existe um Deus poderoso, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que a sua soberania é infinita. Enfim, nós lembramos de um feito de Deus. E a Bíblia Sagrada, como eu já citei, existem inúmeros momentos onde Deus leva o povo a criar memoriais, a estabelecer memoriais. Inclusive também no Novo Testamento, a gente tem um memorial da ceia, não é? Não é, pastor? Também é um memorial que o próprio Jesus estabeleceu. E todas as vezes que nós estamos aqui reunidos para fazer uma ceia ao Senhor, nós lembramos da sua morte, do seu sangue, do seu corpo. Isso também é um memorial. Isso também faz parte da nossa caminhada como cristãos. E o memorial na Bíblia aponta, como eu já disse, para um Deus poderoso. Para um Deus que fez feitos maravilhosos. Para um Deus que é poderoso e que é misericordioso e que ama o seu povo. Um memorial na Bíblia Sagrada vai apontar para esse Deus que é amor. É um Deus que não esquece do seu povo. É um Deus que não esquece da sua aliança. É um Deus que não esquece das suas promessas. Um memorial vai apontar para isso. Mas, quando nós falamos também do Antigo Testamento e nós lembramos um pouco da trajetória do povo de Israel, nós sabemos também que o povo de Israel nem sempre andou na linha, não é verdade? Em diversos momentos ele se desviou, ele deixou de olhar para Deus, deixou de obedecer as leis e os preceitos de Deus e tomou outras direções que não estavam alinhadas com a vontade de Deus. E embora a Bíblia não deixe explícito isso, eu acredito que em algum momento, nesse período onde o povo de Israel se desviavam, tomavam uma direção que não era a vontade de Deus, eu acredito que em algum momento algumas pessoas foram negligentes em compartilhar ou em explicar os memoriais que foram estabelecidos pelos seus antepassados. Até porque, quando nós olhamos o texto que nós acabamos de ler, Deus deixa claro que aquele memorial é para que os filhos que iriam vir, olhassem para ele e questionassem: olha pai, olha mãe, por que essas pedras estão aqui? E aí os pais respondiam e explicavam que essas pedras estavam aqui porque Deus é poderoso. Deus é misericordioso. Deus não esquece do seu povo. Mas, como já citei, em diversos momentos o povo de Israel tomou uma direção contrária daquilo que Deus queria.
E por que eu cito isso e ressalto isso? Porque de fato nós também nos comportamos muitas vezes como o povo de Israel. Nós temos registros dos feitos poderosos de Deus, nós temos registros dos testemunhos da nossa própria vida, e muitas vezes nós tomamos direções contrárias. Muitas vezes nós vacilamos. Muitas vezes nós tomamos caminhos que contrariam a vontade de Deus. E não aquilo que de fato Deus quer de nós. Um outro ponto também acerca do memorial é que o memorial, ele não é um fim em si. Como já citei, ele aponta para algo muito maior que ele. Não são as pedras que eram importantes ali quando Deus ele orientou Josué a escolher essas 12 pessoas e colocar os ombros em colocar as pedras nos seus ombros e fazer enfim, juntar aquelas pedras. A importância desse ato, desse simbolismo, desse monumento não eram as pedras. Eram os feitos de Deus. Eram os feitos poderosos de Deus. Isso é importante, porque quando nós olhamos para o memorial, nós precisamos olhar além dele. Nós podemos sim, por exemplo, se você for no museu e olhar um memorial, achar ele muito bonito. Mas nós precisamos olhar além do memorial, porque existe uma história, e como o próprio nome sugere, memorial, ele traz memórias. Um memorial, ele traz memórias. E muitas memórias. E quando nós falamos em criar nossos filhos, quando nós falamos em formar ou influenciar os nossos filhos, ou até mesmo a próxima geração, nós precisamos sim nos preocuparmos em como nós estamos estabelecendo memórias e referência na vida dos nossos filhos e nossa próxima geração. Nós precisamos refletir e considerar, olha, que tipo de referência eu sou, que tipo de referência eu estou sendo, que tipo de memória eu estou estabelecendo, que tipo de memorial eu estou estabelecendo na vida dos meus filhos, na geração que olha para mim como referência, numa geração que olha para mim como alguém que gostaria de imitar. Que tipo de memória, que tipo de referência nós estamos estabelecendo? Assim como existem memoriais que apontam para algo ruim, para algo negativo da história, uma tragédia, há memoriais também que apontam para algo bom. E nós precisamos estar atentos e preocupados com essas duas possibilidades. Que tipo de memória, que tipo de referenciais eu estou estabelecendo na vida dos meus filhos? Ou, como já citei, na vida das pessoas que olham para mim como referência. E sabe o que é mais interessante que eu vejo nisso tudo? É que existia uma preocupação de Deus nisso. Se você tivesse a oportunidade que esse povo teve, muitas vezes, de falar com Deus de forma quase direta ali, como fosse uma conversa com um amigo, e perguntasse assim: Deus, o Senhor se preocupa com os memoriais? Deus responderia assim: sim, me preocupo. Então, Deus está preocupado também com o tipo de referência, com o tipo de memória que nós estamos estabelecendo e entregando para os nossos filhos. Não há uma preocupação apenas em questão de sociedade, em questão de formação de filhos, de criação de filhos, mas também há uma preocupação da parte de Deus. E eu acredito e creio que Deus está nos despertando para isso hoje. Meu filho, minha filha, eu acredito que Deus está falando assim com a gente. Estabeleça memoriais que estejam alinhados com a minha vontade. Você tem a oportunidade de estabelecer memoriais que estejam alinhados com os propósitos de Deus, e estabelecer esses memoriais na vida dos seus filhos, na vida das pessoas, das crianças que olham para você. E eu estou sendo redundante nessa expressão, porque de fato nós precisamos
reforçar isso. Crianças, geração nova que olha para você como referência. Deus está falando para nós, olha, eu quero que você se preocupe com isso. Eu quero que você considere isso como algo importante. Que tipo de memórias, que tipos de memoriais nós estamos estabelecendo na vida dos nossos filhos. E aí, com base nisso, eu quero refletir com vocês 3 tipos de memoriais que nós podemos estabelecer na vida dos nossos filhos. E aqui, claro, a gente poderia estar listando inúmeros tipos de memoriais, inúmeros tipos de atitudes, de ações que nós poderíamos seguir e aplicar isso na educação dos nossos filhos, no relacionamento, na formação dos nossos filhos, mas eu separei apenas 3 aqui que sintetiza bem o que eu acredito ser importante nesse processo. O primeiro dele é o memorial do poder de Deus. Nós precisamos estabelecer memoriais do poder de Deus. Eu quero ler um texto com vocês de Salmo 78:4, que diz o seguinte: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O salmista entendeu isso. E nós precisamos compartilhar com os nossos filhos o poder de Deus. Estabelecer memórias do poder de Deus. E é interessante porque quando eu comecei a refletir nessa mensagem, eu achei algo tão simples, né? É uma coisa que nós estamos... É comum nós ouvirmos acerca do poder de Deus. Nós lemos a Bíblia e lemos acerca do poder de Deus, feitos maravilhosos do poder de Deus, mas muitas vezes entre nós e de fato aquilo que nós podemos viver, existe um abismo. Muitas vezes por medo. Muitas vezes porque nós achamos que Deus, Ele não pode fazer coisas que Ele fez no passado, e muito pelo contrário, a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, e hoje, e sempre será. E eu entendo também, claro, isso é uma leitura que eu faço da minha geração, é que nós estamos formando gerações sem referenciais do poder de Deus. Nós estamos formando gerações que olham para o Deus que nós pregamos e não vê poder nenhum nele. Nós estamos formando uma geração que olha para o Deus que nós adoramos, que não acha interessante, que não tem interesse por esse Deus. Porque nós não estamos estabelecendo memoriais do poder de Deus na vida dos nossos filhos. Assim como o texto que nós acabamos de ler vai indicar isso, que Deus ele se preocupou de registrar esse momento para que os filhos deles soubessem desses acontecimentos, nós precisamos também observar isso na nossa vida. Eu lembro que a minha mãe, numa época ela era zeladora aqui da igreja, muitos conhecem aqui minha mãe, e muitos também lembram dessa época que ela era zeladora. E eu lembro uma vez que, na verdade, eu lembro porque ela me contou isso, mas eu acompanhei todo o processo disso que ela me contou. Ela estava desesperada, ela estava preocupada porque ela não tinha, a gente estava sem casa. Inclusive a gente morava de favor ali com a minha avó na época, minha avó Rita Pereira. E a gente estava preocupado, recebíamos apoio dos familiares, mas a minha mãe estava preocupada e querendo uma casa. E ela conta que aqui nesse local, nessa igreja aqui, enquanto ela estava limpando os bancos, ela orou para Deus. Ela fez uma oração. E Deus respondeu. Deus respondeu. E passaram alguns dias e foi lá, alguém chegou para ela e falou assim, ó, tá aqui um terreno para você construir sua casa. E Deus abençoou, Deus usou a vida de uma pessoa para abençoar a vida da minha mãe.
E quando eu lembro desse momento, eu vejo, é um memorial na minha vida do poder de Deus, porque agora eu tenho convicção, eu sei que quando eu orar, Deus vai responder, independente se a resposta for aquilo que me agrada ou não, mas eu sei que Deus está ouvindo, porque Deus é um Deus poderoso, é um Deus que ouve as orações. E esse memorial ninguém tira do meu coração, da minha mente. E esse memorial do poder de Deus me acompanha, vai me acompanhar pelo resto da minha vida. Quais são os memoriais do poder de Deus que você está estabelecendo na vida dos teus filhos? A Bíblia vai nos ensinar que o justo viverá pela fé. Eu não sei, talvez um momento de aperto que você está passando, qual a dificuldade que você está passando, mas não tenha medo de compartilhar com seus filhos. Não tenha medo de dizer para os seus filhos, olha, não sei quando isso vai passar, mas eu sei que Deus vai responder. Eu sei que Deus vai direcionar. Eu sei que Deus vai dar uma solução. Memoriais do poder de Deus na vida dos nossos filhos. Nós precisamos estabelecer memoriais do poder de Deus na vida dos nossos filhos. O segundo memorial é o memorial do exemplo e da coerência. Do exemplo e da coerência. E aí eu separei um texto aqui, base, que diz o seguinte, está lá em 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui é muito claro que Paulo, ele direcionou esta palavra para um jovem Timóteo, mas ele não se limita apenas ao jovem Timóteo. Aqui nós acabamos de ler a palavra de Deus. A palavra é inspirada por Deus, então ela serve também para nós. Ela tem como público-alvo nós também. Se você é jovem ou não. E o que Deus espera de nós é que de fato a gente tenha um procedimento coerente com aquilo que nós acreditamos. E sabe o que é interessante? Aliás, esses tempos atrás eu li um artigo da revista Ultimato. A revista Ultimato é uma revista cristã que inclusive está há muitos anos produzindo conteúdo cristão no mercado editorial. E nesse artigo da Ultimato, tinha uma palavra específica para os pais. E o nome do artigo era o seguinte: por que os meus filhos não vão à igreja? E o autor do artigo, que é um psicólogo cristão, ele escreve sempre na coluna de famílias, ele e a esposa dele, vai explicar, e eu achei muito interessante, ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes os filhos não querem ir para a igreja, porque os pais não são coerentes com aquilo que vivem, que falam e que vivem. É difícil ouvir isso, né? É difícil. Muitas vezes nós nos preocupamos em estabelecer regras, não é verdade? Embora eu não sou pai de adolescente ainda, mas Deus me guarde. Eu vou chegar lá, mas tá difícil já, com 2 anos tá complicado, gente. Falar. Mas a tendência nossa que é estabelecer regras. Vá lá e talvez estabelecer algum comportamento específico, não que seja errado isso. Mas não adianta nada se ela vai olhar para a tua vida, se o teu filho olhar para a tua vida e não ver coerência. Não adianta nada você insistir para o teu filho ir para a igreja se você choveu, não vai. Ou se fez frio demais, né? Ou se faz calor demais, tem que estar, né? Temperatura ambiente. É difícil. E eu vou te falar, lembra do início? Eu falei, eu estou aqui não como um especialista, não, eu sou falho como todos nós aqui. Estou aqui buscando também entender qual é o meu papel e melhorar diariamente, mas isso nós precisamos nos preocupar com isso. Nós estamos sendo incoerentes, nós não estamos dando o exemplo para a nossa geração, para os nossos filhos. E muitas vezes a gente acha que o exemplo é só ser honesto, é só dar bom dia para o outro.
Mas não. É nos detalhes. É no dia a dia. E nós precisamos ser coerentes, nós precisamos estabelecer memoriais na vida dos nossos filhos que reflita coerência, que reflita exemplo. E se nós observarmos essa lição, se nós nos esforçarmos para estabelecer esse memorial, você pode ter certeza que teu filho vai encontrar interesse, que teu filho vai encontrar gosto pela casa do Senhor, pelas coisas do Senhor, pela igreja do Senhor. O terceiro e último memorial é o memorial do ensino da palavra. E aí eu separei 2 textos bíblicos aqui, bastante conhecido inclusive pelos irmãos, pelas irmãs. Deixa eu me ajeitar aqui que eu... Boa. Primeiro, Deuteronômio 6:7, que diz o seguinte: ensina-os com persistência aos seus filhos. Aqui o ensina-os é a palavra. Ensina a palavra com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E isso envolve aspectos, ações intencionais. Sabe o que é uma ação intencional? É quando você, de fato, quer fazer aquilo com propósito. Você toma consciência daquela ação e faz, porque você sabe que isso vai surtir efeito, que vai gerar fruto. Nós precisamos também olhar para a nossa casa, para o nosso lar e falar em qual momento eu tenho sido negligente, quais são as áreas que eu preciso melhorar, ensinar os meus filhos, ler a Bíblia, fazer um devocional, orar junto, falar acerca dos feitos de Deus, falar acerca dos testemunhos que Deus tem feito em nossa vida. Nós precisamos observar isso também. E nós precisamos estabelecer o memorial do ensino da palavra. Eu separei também outro texto. E esse texto é bem conhecido, que está lá em Provérbios 22:6. Que diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Aqui também, eu cito um exemplo. Agora, recentemente, nós tivemos a gincana da IBD, né? E vou te falar, é triste saber que a sala das crianças, né, ficar em último. Sendo que nós temos bastante crianças aqui. E aí, e eu falo nós temos a tendência de terceirizar essa responsabilidade. Não, o professor da IBD, pastor, quem quer que seja. Mas o gosto da palavra, o interesse da palavra, vem de casa. Vem da coerência dos pais, vem do exemplo, vem do ensino. Então nós precisamos estabelecer o memorial do ensino da palavra de Deus. Nós precisamos persistir e insistir, por exemplo, que os nossos filhos venham à igreja e tenham o prazer de estar aqui no nosso meio. Porque aqui está sendo ministrada a palavra de Deus. Aqui nós ensinamos acerca da palavra de Deus. E nós precisamos estabelecer esse memorial. Outra coisa importante também acerca disso, de estabelecer o memorial do ensino da palavra, é o discipulado. Novamente, nós temos a tendência de terceirizar. Achamos que o discipulado, ele só acontece no domingo. Só acontece quando o pastor está por perto. Quando o teu líder está por perto. E nós esquecemos que o discipulado precisa acontecer diariamente em nosso lar, em nossa casa. O discipulado é uma caminhada com alguém. E eu acho que
é muito mais fácil você fazer discipulado com alguém que mora com você. Não é verdade? Não precisa sair de casa para ir até a casa do outro para discipulado. E isso, gente, são ações intencionais. Não é fácil. Não acontece de uma noite para de uma noite para o dia. Nós precisamos tomar consciência dessas verdades e começar a exercitar isso na nossa vida, na nossa casa. É um desafio, mas nós precisamos observar esses memoriais, porque nós estamos formando gerações sem referenciais, sem memoriais. E aí, recapitulando, o primeiro memorial, poder de Deus. Estabeleçam memoriais acerca do poder de Deus na vida dos seus filhos. Estabeleça memoriais do exemplo e da coerência na vida dos seus filhos. Estabeleça memoriais do ensino da palavra na vida dos seus filhos. Assim como Deus direcionou o povo de Israel, o povo que estava sob a liderança de Josué, a criar memoriais, Deus também nos direciona a isso. Deus também está nos despertando para isso.